Olá, seja bem-vindo ao nosso canal e hoje nós vamos falar sobre dificuldade de mudar. Você conhece alguém assim que tem dificuldade de ir para frente? Difícil, demora para caminhar? Às vezes até nós que temos mais facilidades, muitas vezes também emperramos em algum momento, mas tem diversos fatores para acontecer isso. Na verdade, nós temos uma cultura, uma necessidade de achar que tudo tem que ter segurança, controle de tudo. E a segurança é uma coisa bastante relativa. Nós precisamos sim se cuidar, prever algumas coisas, algumas possibilidades, mas a vida é inusitada por si só. Então, segurança é algo que tem que estar dentro de nós. Essa segurança, ela tem que ser compreendida de modo que qualquer coisa que aconteça na vida da gente de forma inusitada, nós vamos conseguir ter condições de decidir, de analisar, de pensar, de modificar, resolver e continuar. Essa é a segurança que tem que estar dentro de nós. Porque a vida, a gente não sabe. Então essa questão de segurança é algo relativo. Isso acontece por quê? Exatamente pela nossa dificuldade de mudar. Porque a mudança requer que a gente tenha atitudes diferentes, decisões diferentes, que a gente saia do lugar, saia do comodismo. Então, por isso que a gente corre atrás dessa famosa segurança, porque é a dificuldade de mudar. E a coisa fica um pouquinho mais complicada quando nós insistimos em querer mudar o outro. Nós temos uma mania de crítica. A gente critica o outro e muitas vezes a crítica ela tem a ver com uma raiva interna que a gente tem, exatamente porque a gente tem que sair do lugar. O outro faz a gente se mover, então a gente critica. Ou a gente não sabe do que se trata, então a gente critica. Ou a gente não entende, então a gente critica. Então é uma forma da gente estar espalhando essa raiva e essa não compreensão no caminho do outro. Mas é muito difícil olhar para isso, é muito difícil tomar consciência disso, claro. Só que enquanto nós insistimos em não termos esse comprometimento conosco mesmo de mudança, nós vamos nos atrasando. Nós vamos deixando de ter oportunidade de cura do nosso físico, das nossas emoções, da nossa vida espiritual, da nossa vida financeira, da nossa vida social, familiar, seja qualquer contexto, porque quando nós nos fechamos, estamos resistentes, o aprendizado não entra, não tem flexibilidade psíquica, então não entra, não inocula ideia nova e nós ficamos atrasados. E tem gente que insiste em que o outro também mude, também não é uma postura legal. Por quê? Por si só, a mudança ela vai acontecer, sem que a gente force o outro a olhar do nosso ponto de vista, porque todos os saberes, eles são extremamente importantes, todos, porque o mundo, ele necessita de várias diversidades para que a gente possa se conhecer e conhecer o outro, conhecer o mundo em que estamos. Então precisa dessa diversidade, até porque os saberes, exatamente por ser diferente, ele vai se adaptando de acordo com a pessoa. Veja que tem pessoas que gostam, por exemplo, do trabalho dos fisioterapeutas, se dá bem com o ultrassom. O outro já é mais sinestésico, então ele não tem nenhuma dificuldade com as questões de toques, né? Então se adapta à massoterapia. O outro já tem uma facilidade melhor, por exemplo, ele foi uma mãezinha que foi criada com cuidadores que adoravam usar plantas, ervas para fazer chás, então vai ter uma facilidade com a fitoterapia. O outro vai se sentir melhor
se usar um medicamento, um comprimido, uma injeção, um antibiótico, porque as pessoas se adaptam com aquilo que elas conhecem mais, que elas têm mais facilidade, que foi mais desenvolvido nelas. Então, esses saberes diversos nos ajudam a sermos bons profissionais. Porque quando a gente reconhece que o nosso saber tem coisas boas, mas ele tem que estar aberto para coisas novas, e o do outro também tem saber que pode nos ajudar e o nosso pode ajudar o outro, todo mundo cresce, todo mundo desenvolve, todo mundo evolui. Então, muitas vezes, antes de nós criticarmos o outro, precisamos ver a valia, porque por si só, quando algo já está ultrapassado, não adianta você obrigar. Você pode mostrar para o outro vai pensar. Você pode mandar alguma coisa para o outro ver, fazer o outro pensar. Você não precisa realmente fazer com que ele tenha que receber, conceber da forma que você concebe, entender do jeito que você entende, fazer da forma que você entende. Às vezes a forma do outro é melhor. Se nós bem pensarmos, a Elis Regina foi muito sábia, estava muito adiantada no tempo dela nesse aspecto, porque ela falava assim, cantava na música dela, o novo sempre vem, e vem para substituir mesmo. Hoje você não encontra alguém falando, pedindo talão de cheque nas suas transações comerciais, pelo menos não é comum. Hoje você não vê ninguém usando máquina de datilografia. Por quê? Porque o novo vem para substituir, para avançarmos. Então não adianta falar que vai ser daquela forma. Quando a pessoa percebe que não está dando mais resultados, ou que ela não está conseguindo mais clientes, ou que o trabalho dela não está com uma visão, um áudio bom, ela vai trocando, precisa deste novo. Então, aquilo que não é bom vai se tornando inútil e, obrigatoriamente, ele vai ter que se transformar. Então não adianta, não precisa, se preocupa com a sua evolução, com o seu crescimento. Tente validar os outros saberes, e isso é espalhado em tudo na nossa vida, se nós bem pensarmos. Tem pessoas que às vezes falam assim, puxa vida, a oração lá do pastor me fez tão bem. O outro fala, eu gosto muito do passe do centro espírita, me sinto renovado. O outro gosta de uso do antibiótico, o outro já gosta de toda a disciplina das gotas dos florais. O outro gosta das técnicas dos aparelhos da fisioterapia, o outro tem uma facilidade dos toques da massoterapia. O outro diz que se sente, percebe melhor a beleza do mundo quando ele está na igreja messiânica e está nas exposições das ikebanas. O outro se sente melhor com os mantras do budismo, enfim. O outro fala, eu prefiro a medicação do psiquiatra, me sinto muito bem, consigo realizar as coisas. O outro vai falar assim, olha, quando eu saio da sessão de psicoterapia, eu consigo pensar melhor e fico calmo e não fico gritando dentro de casa feito um louco. Então, essas diferenças, essas diversidades, elas têm que nos agregar, para que nós possamos nos entender e entender o outro também. Que possamos somar. Lógico que nós vamos passando determinados conhecimentos para o outro e cada um na sua praia, porque cada coisa no seu devido lugar, na sua devida hora. Então, é necessário que a gente tenha essa visão, que a gente tenha esse entendimento, até porque quando nós adquirimos coisas novas, quando nós saímos daquele nosso comodismo da mesmice, porque se nós não fizermos isso, a nossa mente adoece, a nossa mente enlouquece, porque no universo tudo se transforma. Aliás, Lavoisier falou que tudo no universo nada se perde, tudo se transforma. Por quê? Porque no universo tudo vibra.
Nada fica parado. Quando a gente insiste em ficar parado, o que acontece? Cai, apodrece, trava, fede, enferruja, estraga, porque nada pode ficar parado. O universo é um intenso movimento. E quando a gente insiste nisso, que nós somos onipotentes, que o nosso é melhor do que o outro, que a gente não precisa mudar, nós tomamos uma postura de onipotência e é uma postura com a visão que não preciso mudar nada. E aí a gente fica atrasado na senda do progresso, porque tudo tem que evoluir. Onipotente, somente Deus o é. Perfeito. E ainda assim a gente olha ao redor, a gente vê que as coisas que ele faz não para de mudar. Mesmo que nós possamos insistir em ficarmos parados, a gente tem problema. Um braço atrofia, uma perna não anda, começa a engordar e depois não consegue fazer movimentos, os olhos ficam preguiçosos, a mente não consegue mais pensar direito se não tem leitura. Então, por quê? Nós precisamos estimular e vibrar o tempo todo. Quando alguém tem dificuldade de mudanças, não adianta você obrigar, como eu disse. Mas você pode estimular o outro a pensar. Mande alguma coisa. Hoje nós temos uma facilidade de mandar um vídeo, um texto simples, até as informações de forma cômica, para que o outro possa pensar e sentindo aos poucos, percebendo que a mudança está acontecendo. À medida que vai se fazendo isso, você vai se utilizando de saberes úteis. O que acontece? O seu eletromagnetismo aumenta e a sua expansão mental igualmente. Você pensa melhor, você tem ideias melhores, você fica muito mais criativo, você se relaciona, consegue resolver problemas com mais facilidades, com mais complexidade. Por quê? Porque está tendo uma expansão mental e de todas as outras áreas. Então é preciso realmente essa mudança. E quando a gente começa a fazer essa expansão positiva, nós começamos a aumentar as nossas, o que se chama de infinitas possibilidades, só que de forma positiva, porque tem infinitas possibilidades negativas. Basta você direcionar o seu mental, a sua energia de forma negativa, mas tem infinitas possibilidades também, só que negativa. Então as infinitas possibilidades têm que ser positiva, muita coisa boa, muitos caminhos, muitas decisões o universo pode trazer para nós. Mas nós temos que ter exatamente essa atitude de querer aprender sempre, de crescer sempre, de enfrentar a vida com bom ânimo, com alegria, com conhecimento. E nesse sentido são que os saberes são importantes, porque fortalece a nossa alma, a nossa ciência, as nossas profissões. Podem ver que os profissionais que crescem, eles estão sempre em movimento, mas sem ansiedade. Simplesmente aprender para observar, para ver como que é, se dá para adaptar aquele grupo, aquele trabalho, aquele momento. Pessoas inteligentes são assim e vão se desenvolvendo. Se não dá, descarta. Se de repente aquela técnica é boa, de repente para aquele grupo é mais adaptável do que o outro. Então isso é desenvolver as capacidades de inteligência, as capacidades mesmo cognitivas. Tem que observar, tem que perceber se é viável ou não, tem que fazer uma leitura desse contexto. E assim que nós crescemos. Bom, mas se a pessoa de repente também tem dificuldade de compreender, não se preocupe, porque a evolução vai chegar para todo mundo, as experiências, as mudanças vão ter que chegar para todo mundo. Cedo ou tarde a pessoa vai mudar. Porque a massa acaba tendo quando chega numa condição crítica, pô, todo mundo mudou, o que eu estou fazendo aqui sozinho? Vai junto também, então você tem que se encaixar de alguma forma, ou então vai ficar lá adoecendo. Então, se a pessoa não quiser crescer, não importa, você continua, o importante é você evoluir, porque do seu trabalho outros vão desfrutar, outros vão se beneficiar, inclusive nós mesmos. Se o outro não quer ir, vai acontecer, ele tem a eternidade. Se não for nessa vida, ele vai continuar. A única coisa é que vai demorar mais, ele vai sofrer mais, não é? Vai deixar de desfrutar o bem e o bom. Então depende mesmo de cada um, é uma decisão única. O importante é que nós estejamos abertos para mudanças, porque mudar
é importante, e sempre para coisas boas, para que a gente possa ter bons resultados. Bom, muito obrigada pela sua atenção, um forte abraço e até a próxima!